Gravando! 3, hein? 3. Olha, Temporada número 2. Podtex tá voando, hein? Nossa senhora, você é louco. Já é o... Não vou dar spoiler de quem é os convidados ainda. Não. Não pode, né? Senão o cara já para de assistir. Eu fui ler o script e eu fiquei até sem graça. Não vou nem falar, vou ficar quietinho, que eu vou falar coisa errada. Sabe qual é a vantagem do Podtex? A gente não passa currículo do convidado pra não ser humilhado, né? Cara. Aqui a gente só dá uma breve introdução, né? Pra deixar ali no nosso nível, né? Não, a gente... Bom, gente, então é isso aí. Hoje é episódio de número 3 da segunda temporada do Podtex. Hoje aqui comigo, Valtinho. Valtinho que na última aqui, né, abriu espaço pra nossa convidada, pra nossa host, Fernanda. Nossa, cara, a segunda temporada veio com tudo. Veio com tudo. Conseguiu tirar a Fê de lá. Valeu, né? Já valeu. Bom demais da conta, cara. É isso aí. Então você que ainda não segue a TexLab, bora lá. TexLab Soluções no Instagram. E estamos também no Spotify e no YouTube, né? Então, quinzenalmente, o nosso episódio sendo lançado nessas duas plataformas para você poder acompanhar todo o nosso conteúdo. E no TikTok também. E TikTok também, cara. Quem quer ver a gente fazendo dancinha lá. A gente ainda segue no TikTok, tá lá no Facebook ainda, né? A gente só não tá no Orkut ainda, mas deixa ele voltar pra você ver. Se o Orkut voltar, nós volta, hein? E é isso aí. E, como a gente sempre bem fala aqui, né? No Podtex, a gente, então, tem lá 2 tipos de público que sempre acompanha a gente aqui em geral. Primeiro é você que é empresário, que gosta sempre de estar antenado nas coisas do mundo empresarial, naquilo que vem acontecendo de novo e de moderno, naquilo que vem dando certo e naquilo que também vem dando errado, né? E no outro lado aí a gente tem as pessoas, os estudantes, aqueles que querem fazer uma virada na sua carreira profissional, enfim, né, que buscam os novos conteúdos para aprender aí sempre um pouquinho mais. Então a ideia aqui é sempre um bate-papo muito aberto, muito leve, né, com um convidado sempre trazendo aí assuntos que são relacionados ao mundo dos negócios. É isso aí. É isso, né, Valtinho? É isso aí. Então... Já que você queria dar spoiler, apresenta o nosso convidado aí. Cara, o nosso convidado hoje, eu não sei nem dizer não sei nem qual que é a forma correta de falar, porque eu ia falar que, assim, existe o Jedi, né? E existe, cara, é fora da curva, assim. Não, eu vou deixar que ele se apresente, porque, assim, cara, eu não soube explicar. Então, seja bem-vindo. Getúlio! Bora lá, prazer demais falar contigo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Hoje o Getúlio veio aqui para falar com a gente sobre inteligência artificial e transformação digital, aprendizados de uma carreira acadêmica e corporativa. Então, Getúlião, fica à vontade, se apresenta, fala sobre você, dá aquela relaxada, né, para sair da tensão ali dos primeiros minutos, né? Enfim, deixa seu recado inicial para a galera que tá chegando aí. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. É um grande prazer aí poder compartilhar nesses momentos aí bastante assim, de trocas, prazerosos, né? E de muito compartilhamento, né? De experiências e de informações. E eu tenho, assim, né, uma carreira, digamos assim, nas empresas, no mundo corporativo, e depois, em paralelo, tive várias outras atividades de cunho, digamos assim, acadêmico, de cunho, digamos assim, pessoal também, né, fazendo várias atividades, assim, que principalmente de poder, digamos assim, compartilhar com o público em geral, com as pessoas, tal, né, as experiências, os gostos, né, e principalmente os momentos de muita amizade, né, então isso, e hoje eu estou na academia, também tentando compartilhar, né, vários estudos, várias pesquisas, e também neste momento eu também gostaria de poder, digamos assim, passar, né, esses momentos agradáveis aí. Legal. Então, muito bom. Show de bola. Getúlio é um cara que, como a gente estava comentando aqui antes, é um cara da academia, né? Hoje. Hoje. Tá na academia, então tem aquele viés natural
de entregar conteúdo, de compartilhar, né? De gostar disso. Você, inclusive, Valtinho, é meio... cara, você vai ver. Você não gosta muito, né? Não, dessa cara. linha aí, né? É que eu não vou nem comentar aqui, ó. Meu 20 anos de escola não chega nem perto dele. Né? Não. Você é muito jovem, né? Eu sou muito jovem. Já gostei de Getúlio, já. Vocês são muito jovens. Tem muita chão. estrada pela frente. Tem, né? Mas o que eu achei interessante, que nem... E toda a sua trajetória foi envolto de tecnologia, certo? Sim. Beleza. Eu adoro tecnologia. Eu sempre gostei de tecnologia. Mas normalmente, quem trabalha na parte... Vou colocar simplificando as palavras. Você me desculpa minhas palavras erradas. Eu falo trem, falo negócio da ver, viu, cara? Então não leva mal não, hein? Mas realmente quem trabalha em escola com o princípio de ensinar, o passar ali, gosta de, além da tecnologia, ou até mais, da pessoa. Ele entende o efeito que a tecnologia faz em função da pessoa. Isso que é mágico, cara. Olha, mas é um negócio que eu, assim, eu sinto assim, um pouco de orgulho e tal. Eu tenho muitos amigos. Essa é a verdade. Quer dizer, muitos dos meus alunos, meus colegas de trabalho, né, viraram meus amigos. Né? Então, quer dizer, isso é muito gratificante para mim, né? Isso eu vou dizer que eu acredito, Getúlio, porque eu tive a oportunidade de encontrar o senhor uma única vez, né? Foi no primeiro encontro que eu encontrei o Getúlio, a gente estava num evento que estava acontecendo lá no CS São Mulher do Campo. Por sinal, né? Muito agradável. Pô, já viramos amigo, já falei, você tem que ir Pronto, né? Vamos lá, lógico. Você imagina, se comigo em um dia já virou amigo, o cara faz 30 amigos por mês. Não tem Cara, dizem que no terceiro encontro pro churrasco você vai, ele vai junto também, né? Não, eu tenho meus amigos, ou tem 80 anos e de 8 anos também. Então, tem de pra tudo. Mim, tem de tudo. Então, eu realmente consigo, assim, ajustar, né, a conversa, ajustar o clima e tal, conforme, né, as pessoas. Exato. Não importa se ele digamos assim, professor, tudo cheio de, né, cultura, etc. Tal. Chato pra caramba. Pode falar, Getúlio, pode falar. Pode ser também desculpa digamos assim, a expressão, mas pode ser um feirante na feira. Eu faço feira todo final de semana. E tenho muitos amigos lá. Então, é isso, cara. Todo mundo com seu valor, né, Getúlio? Exatamente. Por isso. Então, isso eu acho que, né, quer dizer, eu consigo fazer esses ajustes aí e tal e conversar numa boa com todo mundo, né? E ele tava com medo que não ia conseguir a gente falar aqui, né, fazendo amizade desse jeito, a gente que vai ter que chegar e falar, Getúlio, acabou, não dá mais tempo. Para de falar. Para, pelo amor de Deus. Larga esse microfone. Mas é isso aí, gente, ó, Getúlio, breve resuminho, pós-doutorado, doutorado, décadas de experiência na área de TI, logística, produção e ensino. E aí a pergunta que fica, Getúlio, sua trajetória une tecnologia, gestão e academia. Como que foi conciliar todas essas áreas aí ao longo da carreira? Como que você dançou todas essas músicas aí? Conta pra gente. Não, na verdade, quer dizer, eu nasci numa família muito simples, muito humilde, né? E 99% dos brasileiros, né, gente? A gente já sentiu família já aqui já. E dos imigrantes também. Né? Também. Então, o grande sonho dos meus pais, quer dizer, é ver os seus filhos, né, serem melhores, mais bem-sucedidos que eles. Tal. Então, eles tiveram, né, digamos assim, um esforço muito grande de poder, digamos assim, educar, né? Eles venderam o que tinha e o que não tinha, tal, para educar os filhos, tal, né? Sim. Então eu senti realmente nessa tipo de uma obrigação de poder, digamos assim, retribuir um pouco, né, para eles o grande esforço que eles fizeram. Né? Legal. Então a minha vida foi assim desde o começo em estudar, né? Porque havia, digamos assim, certa cobrança, né, dos pais em poder estudar, tal. Né? Então eu realmente o meu caminho era estudar e obviamente ter outras experiências, né? Então, cada etapa da vida que eu tive era um aprendizado, né? Então, você acumulava experiências e via oportunidades. Então, as coisas, quer dizer, obviamente eu sabia que eu queria, digamos assim, estudar e tentar, digamos assim, conhecer o mundo, né? Então, essa era a minha experiência. Através do estudo, através do trabalho, conhecer o mundo. Porque se eu depender dos meus pais, quer dizer, eu estaria hoje... Eles chegaram onde conseguiram. Não daria, né? E tem a nossa parte também, né? Que a gente tem que colocar, né? Então, eu sempre tive essa ideia. Então, as oportunidades que eu me surgindo, graças a Deus, com amigos, com várias pessoas que eu tenho, né, na vida tal, foram surgindo oportunidades, né? E, obviamente, eu fui abraçando todas essas oportunidades. A gente sempre fala, né? Duas coisas que eu sempre falo, Getúlio. Primeiro que estudar nunca vai fazer mal a ninguém, né?
Então não precisa ter medo de estudar, porque mal não vai fazer. Fazendo um parênteses, né? É o seguinte, eu falo para os meus alunos, né? Você nunca vai morrer de overdose de conhecimento. Boa. Você nunca Vai vir no jornal lá na Folha. Não mesmo. Isso é verdade. Eu sempre falo isso. É verdade. E o outro paralelo aí é o seguinte, né? Como você estava estudando, estava correndo atrás, aí a sorte pegou você trabalhando, né? Então, você acabou dando sorte em algumas coisas porque você estava ali preparado para buscar aquela... para conquistar aquela oportunidade, né? É verdade, é verdade. Então, eu nasci no Paraná, né? Quer dizer, eu sou filho de agricultores. Uhum. Então, quer dizer, mas os meus tios, né, que moravam em São Paulo, eles nas férias, eles iam lá e tal, e contavam as histórias, como é que é a vida em São Paulo, como é que é o estudo aqui e tal, né? Então, eu comecei a ter, né, uma certa, né, identidade aí com a carreira que os meus tios, né, foram fazendo e tal, né? E acabei vindo aqui para São Paulo, né, estudar. Então, foi a primeira oportunidade. Chegou em São Paulo que ano? Lembra? Olha, vocês nem tinham nascido. Não, com certeza. Não mesmo. Não. É que eu tenho 18 anos, né, Getúlio? Eu não era nem projeto ainda, eu acho. Obviamente foi no século passado, né? Foi 1968. Faz um tempinho. Então, quer dizer, eu vim fazer o colegial aqui em São Paulo, né? Uhum. Que colegial é o nosso hoje segundo grau, né? Não, colegial. Ensino médio. Não, graduação já? Não. Colegial. Colegial então. E você estudava até a oitava série. Antigo científico. Então, e aí depois fazia o colegial, que hoje é o ensino médio. É o médio? Hoje é o médio, e depois do colegial não era faculdade? Exatamente. Pra mim, colegial é ensino médio. Então tá certo, entendi. Então eu vim fazer o ensino médio. E aí fiquei por aqui e tal, né? Legal, show. Eu sempre faço essas pontuações, que às vezes a gente usa sopa de letrinha aqui, né? E como eu te falei, a gente tem gente aqui de tudo quanto é idade, tudo quanto é jeito, ouvindo ou assistindo a gente. Às vezes a gente fala, fiz o colegial, aí o cara não vai saber. Então é importante a gente só contextualizar. Se bem que na minha época era científico. Não sei se é familiar. Se você falasse isso, aí a gente vai dizer, mas peraí, calma. Na minha época, quando eu fiz hoje o ensino médio, era ensino técnico. Então eu, por exemplo, eu não fiz ensino médio, eu fiz ensino técnico, porque eu estudava, fazia era as aulas ali regulares em geografia, português, história, e eu já fazia processamento de dados no meio do horário. Então já tinha aula de programação de COBOL, Clipper, VB, lógica, então era tudo junto e misturado, né? Não, sabe que quando eu entrei na faculdade, né, eu tinha uma ideia o que era computador. Então, mas eu sempre tinha essa curiosidade do computador. Então, eu fui fazer um curso na IBM naquela época. Era cartão perfurado, né? Era fita magnética, era teclado, né? Então, quer dizer, eu fui fazer esse curso. Então, aí que eu comecei a entender o que era computador. Aí, quando no segundo ano, tinha uma disciplina chamada computador. Eu já sabia tudo sobre computadores, né? Aí no terceiro ano, entrei, digamos assim, numa empresa de informática. Então, quer dizer, aí vi realmente o que é computador, entrei na sala, naquela época era processamento de dados. No então, CPD. Exatamente, CPD. Quando eu entrei no CPD, nossa senhora, aí eu falei, aqui é a minha casa. Então, e até hoje, né, quer dizer, ainda... Continua lindo o CPD, né? É muito legal. Hoje o computador nunca mais me largou, né? Até eu brinco, né? Entre eu e a minha mulher sempre tem um computador. Eu não vou escolher. Vem junto. Bom, e conta pra gente, Getúlio, como que foi então? Foi nessa empresa que você iniciou como analista de sistema e eu fui estagiário. E se tornou depois diretor, né? Como que foi esse começo de carreira aí na área de tecnologia? Foi aí nessa empresa? Não, nessa empresa, quer dizer, eu entrei como estagiário. Aí, realmente, quer dizer, é um negócio que, eu falei, a minha casa, e era verdade mesmo, porque eu passei sábado, domingo, feriado, quer dizer, eu queria aprender, né? Aí, no último ano, então, eu fui admitido como analista... Você ficou quanto tempo como estagiário? Não, eu fiquei 2 anos. 2 anos, tá vendo? Tem gente que... Hashtag fica a dica, né? Tem gente com 3 meses achando ruim, poxa, cara, né? E aqui uma correção, o estagiário não se lasca, ele aprende, isso né? Aí, mas naquela época, o estagiário era mão de obra barata, né? Então era um aprendiz. Mas continua. Ainda é. Não, é verdade, mas assim, que nem quer queira, quer não, o mercado ele exige experiência.
Cara, não tem, então. Aí o cara novo tem que ter. Então, assim, e outra, né? Hoje eu vejo muito isso. Essa mudança de valor. Beleza que o cara é importante, mas, cara, peraí, vamos lá. Começa no andar de baixo, vem crescendo. Só que hoje o estagiário, ele é cobrado por resultados. Exato. Mas naquela época não tinha muito. Mas a minha filha não é nem estagiária, eu já cobro o resultado dela. Não, O estagiário é diferente. Porque hoje... É muito mais rápido, né, Getúlio? Não tem jeito. E mudou, que nem, bom, muitos anos depois, que foi quando eu fui virar estagiário, né? A minha ideia de estagiário era corrida para ser efetivado. Exatamente. Rapaz, vestia a camisa dos outros e fazia e carregava o boi nas costas. Exatamente. Né? Hoje, eu sinto que o estágio hoje é o quê? É mais uma experimentação. Eu vou ver se eu gosto. Não é isso, aí pum, vai embora. Ou não, né? Vou degustar aquele trabalho. Exato. Ali. E muitas vezes o cara, ele inicia numa empresa, por exemplo, para experimentar, ele abre o olho e fala, poxa, é isso que eu quero. Então agora eu vou procurar outras empresas e tudo bem também, mas faz parte, né? Mas é o que eu falo também, né? Quer dizer, você também, você tem que buscar uma certa identidade, né? Eu me identifiquei com computadores, né? Então, quer dizer, eu falei, ó, essa vai ser a minha vida, tá? E realmente foi a minha vida mesmo, né? Então, depois eu fui efetivado, aí no 5º ano eu já dava aula, dava curso para novos funcionários, para clientes, aí que eu peguei um pouco de gosto pelo ensino, também, né? Quer dizer, então, dava suporte técnico, né? Dava, digamos assim, aulas, cursos, etc, tal. Aí, quando eu me formei, aí me mandaram para o Japão. Aí eu cheguei aqui, ó. Experiência internacional no Japão. Isso daí é um negócio que sempre me salta aos olhos, né? Porque afinal de contas é o Japão. É um lugar que eu ainda vou visitar, viu, Getúlio? É um sonho meu visitar o Japão. Pois era um sonho meu, realmente. É questão de oportunidade, porque eu fui criado pelos meus avós, né? Porque e eles eram japoneses mesmo? Eram japoneses, não falam português direito. Aí o meu pai, na verdade, ele não gostava depois eu fiquei sabendo que ele não gostava de agricultura, né? Então o que ele foi fazer? Foi trabalhar na cooperativa. Então ele viajava lá, né, o Paraná inteiro, vinha para São Paulo, etc. E eu fui criado pelos meus avós. E os meus avós não sabiam falar o português. Então eu até brinco muito, né, que o japonês eu aprendi em casa. E o português eu aprendi na escola. É verdade mesmo, porque eu entrei na escola japonesa antes da escola brasileira, né? Você já falava identificado japonês. Eu já falava, eu escrevia, lia, né, as revistas em japonês e tal. Aí o português eu fui aprendendo na escola, né? Para redação. Para mim era uma tortura. Mas, eu imagino. Redação, né? Não podia nem perguntar para os meus pais, porque eles sabiam menos do que eu, né? Então, que falta que fazia o chat GPT, né? Copilot da vida, né, cara? Então, aí depois eu vi com meus avós, então meus avós falavam sobre o Japão é isso, aquilo. Então eu também cresci ouvindo a história do Japão. Então, quer dizer, quando eu fui para o Japão, eu falei, estava em casa. Então tudo que eu ouvia falar, etc, já estava na cabeça, né? Só foi materializar. A primeira coisa que eu percebi quando eu fui para o Japão, até eu brinquei com digamos assim, uma pessoa que eu conheci aqui no Brasil, depois ele foi me receber lá no aeroporto, quando eu cheguei lá, até eu brinquei, falei, nossa, mas como tem japonês. Aqui tem mesmo, né? Olha, ele fala assim, mas lógico, você está no Japão, né? Porque você não estava acostumado a ver tanto japonês lá, né? Só praticamente. Então eu falei, a primeira, assim, o impacto que eu tive era isso, né? Falei, nossa, então, quer dizer, sem menosprezar, mas todo mundo, balconista, engraxate, taxista, né? Era todo mundo, né? E você ainda pratica japonês hoje em dia ou não? Na verdade, eu tenho uma instituição chamada Mahikari, né? Eu aliás, uma vez por mês, eu dou palestra para os jovens, os Mahikari, porque eu acho que eles são os futuros, né? Então, e ali, como é uma instituição japonesa, então os dirigentes são todos japoneses. Então eu pratico, né? O japonês lá. Aí o que você ensina ali, você ensina em japonês, ou não? Não, às vezes em japonês ou às vezes em português. Depende do público, né? Mas os jovens, normalmente, é em português, né? Então eu falo sobre inteligência artificial, a última foi sobre inteligência artificial, falo sobre a era do conhecimento, falo sobre a cidadania, né? Falo sobre a cultura japonesa. Então, quer dizer, depende do dia, do contexto, né? Então, ali. Eu falo sobre um determinado assunto. Eu acho muito legal isso, para você, digamos assim, transmitir isso para os jovens, né? Quer dizer,
Então, para compartilhar um pouco, o futuro vai... Porque eles são os meus futuros, né? Exato. Eu já passei por aquilo que eles Eles vão passar, continuar o nosso legado, cara. É isso aí. Exatamente. Então, eu gosto muito de poder, digamos assim, compartilhar algumas experiências que eu tive com eles também, né? Legal. E falando em experiência, qual foi o tempo que você ficou lá no Japão? E se você tivesse que elencar aí qual foi o grande aprendizado que você teve, né, nessa experiência internacional? Se você tivesse que falar alguma coisa, o que você acha que viria na sua cabeça? No Japão, quer dizer, eu fui pela primeira vez pro Japão, né? Então eu fiquei 6 meses lá. 6 meses na primeira. Depois eu fui várias vezes. Hoje eu até perdi a conta, mas eu acho que eu fui mais de 30 vezes pro Japão. Caraca. Até mais, né? Uhum. Eu tive agora, né? Em julho desse ano. Passei um recente. mês. Foi agora, né? Uhum. Mas hoje eu Mas você ainda tem família lá? tenho família. Ligado sim. ali aos seus avós? Meus avós e também da minha mulher. Legal. Tem um lado, eu acho que dos meus avós, praticamente, a gente já. Então, a sua mulher japonesa, o computador tem que ser japonês também, então. Não, minha sogra morou até ano passado lá no Japão. Né? Porque é japonesa, o meu sogro também. Né? Mas aí você foi, deixou ela e voltou. Entendi a estratégia. Quando nós casamos, nós morávamos no Brasil. Quando nós casamos, eles mudaram para o Japão. Sogra e sogra. Ficaram, acho, mais de 30 anos, né? Ficaram tempão. morando lá. Depois o meu sogro faleceu e ela ficou lá, né? Depois ela teve um acidente. Então, hoje infelizmente, ela é cadeirante. Entendi. Né? Então, não tinha quem cuidar, então a gente Trouxe ela de pra cá volta. pra cuidar, tá certo, é isso aí. Então, quer dizer, e tem os primos, porque os irmãos da minha sogra, que estavam lá e tal, né? Então, a gente se relaciona bastante. Muito bom. Legal. Ou a gente vai lá, eles vêm pra cá também, né? A gente se relaciona bastante. Então é aquilo. Então tem uma vivência muito forte ainda com a cultura e o idioma japonês. O senhor tem uma vivência boa. Eu até brinco, né? Que depois do Japão, só voltando em 1975, quando foi pela primeira vez, aí depois eu morei, depois eu voltei, etc. Tal, e como eu era solteiro tal, eu falava algumas línguas tal, aí me mandaram para a Europa. Então morei 2 anos, né, na Europa. Que país? Eu comecei na Itália, né, por 1 ano e meio. Depois eu fui para a Alemanha, depois eu fui para a Suíça, né? Então, um total de Você 2 viu que os anos. caras que a gente traz aqui, falar 2 línguas, não vale nada, né? Olha, mas quando eu fui para a Itália, né, me mandaram direto para a Itália, lá em Turim. Aí eu só sabia falar palavrão em italiano. Só sacanagem, né? Mas o senhor sabe falar alemão também? Não, alemão eu não sei falar. Nem alemão, nem francês. Porque eu não sei fazer biquinho, né? Então, eu não falo sério, eu não consigo falar, nem entender o francês. Né? Entendi. Mas o italiano, olha, sem brincadeira, em 2 meses de Tava Itália, falando tudo. já estava falando tudo. O pessoal ficava até assustado, né? Porque a gente fala português, então aprender italiano... Fala é japonês falando italiano. Isso é diferente, né? Isso Exatamente. Mas como eu sabia falar português, eu falava do milagre, mas eu não contava o santo. Né? Eles ficavam impressionados. Não, sensacional. Então foi uma cultura assim, muito interessante, porque tudo que a gente estudou, né, no colégio, né, no fundamental, a gente estava vendo o Vaticano, né? Aqueles museus, o Michelangelo, Leonardo da Vinci. Aí você está concretizando tudo aquilo que você estudou, né? Coisa que eu vi lá no Japão, que eu via, né? Sendo contado pelos meus avós, né? Eu vi lá no Japão. Se materializando. E o que eu estudei aqui, né? Lá em Gênova, por exemplo, né? Eu fiquei impressionado. As 3 caravelas, né? Santa Maria Pintenina, tá ali, ó, na sua frente. Caramba, cara. O Vaticano, né? Quando eu vi o Vaticano, eu falei, nossa senhora. Não é que existe mesmo? Eu ia falar agora. Capela Sistina, eu falei, nossa, tudo que eu estudei, né? Então foi assim, sabe? É mágico, né? Foi uma experiência. E tudo questão de oportunidade. Né? Voltando àquele... Tudo foi questão de oportunidade. E eu, claro, oportunidade eu sempre abracei. Sempre abracei. Então, voltando àquela pergunta, qual é o maior aprendizado que você acha que alguém pode ter em ter experiências internacionais, né? Ou seja, até para a gente fomentar o desejo das pessoas, que é o que a gente fala, é muito importante conhecer o Brasil, Sim. mas conhecer outras culturas e outros modelos de vida
também é sempre muito importante. Qual é o grande aprendizado que a gente pode ter? Eu tenho brinco, quer dizer, cada país, né, ela tem uma característica, né? Por exemplo, o Japão é muito disciplinado. Né? Então as coisas são muito bem organizadas, né? Muito disciplinado, né? Então nesse ponto, quer dizer, eu aprendi a ser muito disciplinado, questão de horário, né? Questão de compromissos, questão de você respeitar as pessoas, tal, né? Quer dizer, então isso aí eu aprendi muito, né? Quer dizer, os japoneses tem bastante muito disso, isso, né? Principalmente respeitar os mais velhos, né? Porque tem aquela história, né? A única coisa que você não consegue ensinar é a experiência. E os mais velhos têm essa experiência, né? É isso aí. Então, eles se respeitam muito, né? Hoje, se bem que, né, nas empresas, hoje é quem entrega mais resultado, né? É a meritocracia, né? Mas os japoneses são assim também hoje, né? Mas naquela época, não. O cara só subia quando tinha, né? Uma certa bagagem. Devido às graduações, né? Agora, a Itália, é história, né? Realmente, é fantástica. Cada lugar que você vai é história, né? Tudo que a gente viu, né? Desde a época dos romanos. É que, apesar de a gente ter sido colonizado aí pelos portugueses, a gente tem uma ligação muito forte com a Itália, né? Tem. A Itália, Espanha e Portugal, né? Tem muita história, né? Quer dizer, se bem que, já que você falou nesses 3 lugares, então outro lugar também eu gosto muito é Portugal, né? Quer dizer, tem alguns países que você quer voltar. Tem alguns países que você nunca mais já quer foi, voltar. carimbei o passaporte, tá missão bom, né? cumprida, chega. Então, por exemplo, Portugal é um lugar que eu sempre gosto. É um lugar bonito, né? Comida boa, gente boa. Né? Quer dizer, é um lugar maravilhoso, né? Quer dizer, gostoso de ir, né? Gostoso de ir. E você sempre quer voltar. Né? É um lugar assim fantástico. Então fala um que você não quer voltar, vai. Agora eu fiquei curioso agora. Fiquei curioso, Getúlio. Um lugar que... Mas porque fica meio chato, né? Não, fica nada. É só você falar, sei lá. Egito. É mesmo? Nossa Senhora. Mas assim, detalhe, Getúlio, o Egito tem o seu porquê. Não. Mas vai ter o do outro que o cara amou o Egito. 2 lugares maravilhosos no Egito, né? É o Museu Egípcio e as pirâmides. Fantástico. Pronto, já tem, Agora o resto... Não gostei. Isso aí, não gostei. Não vou entrar em detalhes. Não. É complicado. Boa, mas vamos lá. Falando de disciplina, já que ele falou assim, né? Não, sou disciplinado. Então vamos entrar no tema que a gente tem que entrar, que senão daqui a pouco a gente vai falar de cerveja, vinho e tudo mais e não vamos falar. Não que eu vá achar ruim, né? Eu participo, né? Todo sábado eu tenho um chamado Clube do Vinho. A gente marca... então. Todo sábado, cada um leva seu vinho e tal, a gente reúne na casa de um amigo nosso. Ele foi... Eu conheci ele lá na PUC, né? Então, ficamos amigos, etc. E vai na casa dele, a gente degusta lá vários pratos, né? E cada um leva uma garrafa. Leva um vinho, né? Então, quer dizer... deve ser ruim esse encontro. Não, deve ser... Realmente, não deve ser muito bom. Não, mas o que é bom mesmo, né? Só as pessoas. Exatamente. É lógico. Exatamente. Sabe? O vinho, ele é só... É um complemento. Exato. Ele porque o vinho, depende da pessoa, até ajuda, né? Que você toma o vinho, esquece a pessoa, tá tudo certo. Depois, uma vez por mês, eu passo parte do clube do whisky também. Olha lá. Então, semana que vem, né? Toda terça-feira, uma vez por mês, a gente vai no clube. Então, cada um leva também o seu whisky e a gente deixa lá. Mas falando em disciplina, cara, você dá uma aula por mês no seu grupo lá no Maricai. No Maricai, beleza, né? Aí tem o dia do uísque, o dia do vinho. Vem gravar com a gente aqui. Vem gravar aqui com a gente. Né? Eu já joguei tênis hoje. Eu jogo tênis 3 vezes por semana. Delícia, né? Demais. Eu vou no karaokê 3 vezes por semana. Karaokê é legal. Karaokê é legal. Agora, ô, Getúlio, conta pra gente. Agora eu tô ficando sofisticado, viu? Agora não é mais o playback. Agora é com conjunto. Ô, louco! Agora ficou enjoado. Agora conta pra gente, que dia é esse que não tem 24 horas só? Né? Olha, quando eu casei, a minha mulher ficava doida, sabe? Que eu não dormia. Né? Não sei se é bom ou ruim, mas o tempo de sono é muito pouco. Muito pequeno. Muito pouco. Então, 4 horinhas já é o suficiente. 5 horas. 5 horas é o suficiente. Então ela ficava doida, sabe? Eu não dormia, né?
Então, aí, teoricamente, seu dia tem 19 horas, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu não sei se é vantagem ou não, mas eu realmente consigo, né, compartilhar isso e eu também consigo programar os meus dias, né? Então, eu escrevo livro, obviamente, né? Que é coisa que eu gosto. Pô, falando de livro, então vamos falar do livro. Vai, já que você tocou no assunto, vamos falar do livro aí. Conta pra gente o livro aí. Bom, pessoal, é o seguinte. Então, cadê o... Ali, olha pra lá, ali. Né? Esse aqui é o meu 8º livro. 8º? Meu 8º livro. Então, na verdade, é sobre inteligência artificial, onde eu fiz o meu pós-doutorado, quando eu fiz em 2000, meu último pós-doutorado, né? Foi em 2019, né? Quando eu fui na Universidade de Tóquio. Então, ali, eu vi pela primeira vez o que é inteligência artificial. Né? Então, eu sabia o que é inteligência artificial, mas eu fui numa palestra e falei, escuta, tem uma pessoa, um professor que veio lá de Stanford, acabou de voltar e tal, ele vai fazer uma palestra sobre Deep Learning. Né? Você não quer ir lá assistir, não? Fui lá assistir. Falei, nossa senhora, que coisa interessante e tal, né? Legal isso aqui, né? Quando eu voltar, eu vou pesquisar sobre isso. Aí eu entrei de cabeça, né? Aí eu comecei a voltei aqui, aí lá na PUC, né? Eu sou do grupo de pesquisa de inteligência artificial, lá no mestrado e doutorado da PUC. Aí eu comecei a fazer a pesquisa. Falei, bom, então... E engraçado que livro com esse conteúdo não tem em português. Não tem em português, tem em inglês, é do Norway, mas só que é de 2012. Está em inglês, né? Mas o conteúdo é relativamente desatualizado. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou escrever isso. Né? Então eu escrevi, é um livro técnico, né? Para os técnicos. Eu escrevi esse livro e graças a Deus eu fiz uma... Então, todos os meus livros eu faço o lançamento na Pizzaria Urca, lá em São Paulo. Né? Então eu reúno meus amigos lá, tal, né? Quer dizer, em vez de vir lá, compro o livro tal, e né, eu faço a dedicatória e vai embora, né? Não, eu convido eles para comer uma pizza. Pronto. Obviamente é por minha conta. Né? Então o cara vem lá, comprou o livro, etc. Come, bebe lá uma pizza, né? Quer dizer, então isso é exatamente, é uma maneira de você também retribuir. É isso aí. Então eu sempre faço isso, lá na Pizzaria Urca. Então, assim, na próxima, que vai ser ano que vem, o próximo livro meu, né? Vocês estão convidados. Pronto. Já valeu o convite, já. Pra comer a pizza. Pra comer a pizza. Depois, se vocês quiserem, leva o livro, mas, né? Mas esse livro, o senhor comentou comigo que ele vai ser reeditado, é isso? Já foi. Já foi. Então, foi em fevereiro que eu lancei esse livro lá na Livraria Urca, né? É um conteúdo que realmente não tem em português. Então ela teve uma boa aceitação, né? Mesmo no dia, eu acho que vieram mais de 100 pessoas. E veio até um canal de TV. Caralho. Se chama Utina TV. É de uma amiga minha, a Mieko Senarra, né? Amiga minha. Mais uma amiga. Você viu? Já estamos em 999. Ela falou, escuta, você não quer vir lá, tal, fazer uma reportagem? Ela veio lá, tal, obviamente comeu a pizza. Que legal. Coisa toda. E vieram acho que mais de 100 pessoas, né? Aí depois teve uma boa aceitação e falei, bom, então eu preciso imprimir a segunda edição. Falei, bom, então eu vou imprimir, mas eu quero acrescentar mais algumas coisas. Eu acrescentei. E vai sair amanhã a segunda edição. Né? Infelizmente hoje eu não pude trazer. Não está com ele na mão. Exatamente. Então, eu estou escrevendo o próximo livro meu, chamado Inteligência Artificial Aplicada à Gestão da Energia. Esse você está escrevendo? Eu estou escrevendo. E a energia, você sabe que vai ser o grande desafio aí para os próximos tempos, principalmente nos data centers, não sei se você sabe, né? Então, temperatura alta, tem que rever. Exatamente, e tem que estar continuamente sendo, né, energizado e tal. Então, como é que o IA vai, digamos assim, fazer a gestão dessa energia e tal? E outras questões da energia que é o grande, né, a grande questão do futuro. Então, eu estou escrevendo esse livro. Legal. Qual que é o nome desse? Inteligência Artificial aplicada, né, à gestão, tem um histórico e também tem a tecnologia. Esse daí, quem quiser comprar, encontra em livrarias normais. Como que funciona? Você já sabe? Na verdade, eu estou negociando com a editora. Tá. Mas, neste momento, eu estou recebendo o estoque, né? Então... Aí depois que faz a distribuição. Quem quiser consegue te contactar e você já consegue. Legal. Quem quiser o livro, se deixar um conteúdo aqui com a gente, chamar a gente vai conseguir conectar você aí para disponibilizar e vender o livro. Exatamente. E deixa eu fazer uma pergunta, que assim, se não fosse para os outros, seria um diário. Não é um diário.
né? A ideia de escrever o livro. Qual que é a... Espera, deixa eu entender a sua pergunta. Se não, então... Diário, em que sentido? Se não fosse para escrever para os outros, seria um diário. Que diário a gente não conta, diário é algo intimista. Certo. A ideia do livro é para quem? Qual que é a ideia? Assim, você escreveu com qual objetivo, assim, de quem lê e iria para onde? Eu não tenho nenhum... Sabe que, né? Acho que dois que eu sei que ficaram ricos escrevendo o livro é o Paulo Coelho e o Jorge Amado. Eu não sei outros, né? Os brasileiros. Mais famosos aí, né? Porque eu tenho um amigo meu que a gente fez o doutorado junto. Infelizmente ele já partiu. Eu chamo Takeshi Tashizawa. Né? Ele tem 23 livros. Caraca. 23 livros. Fizemos juntos, hein? Terminamos o doutorado no mesmo ano. Né? Só que ele já começou a escrever livro e você demorou um pouquinho. Eu demorei um pouquinho. Quando eu percebi, né? Então eu tenho 2 livros com ele também. Né? Legal. Fizeram em conjunto. Fizemos em conjunto. 2 livros com ele. Aí depois ele partiu, né? Então eu fiquei... Não, se bem que ele me ajudou muito nesse sentido também, né? De dar as dicas, como é que escreve. Porque o grande problema de escrever o livro é o primeiro. É duro. Eu imagino. É muito duro, sabe? Eu pastei muito e tal, né? Foi em 2012 escrevi o primeiro livro. Então, depois você já cria mais ou menos um jeitão, né? Já pega um jeitão. E depois eu estou escrevendo minha bibliografia também. Biografia. Estou escrevendo também. Então, eu contei um pouco, né? Nasci numa família assim, tal, né? E neste momento eu estou quando eu fui pro Japão pela primeira vez. Caraca! Então aqui no podcast a gente já passou da biografia, já. Então, aí já entrei na área, na etapa profissional. Então, né? Então isso também é muito legal. Eu faço, né, digamos assim, vários tipos de pensamento. Eu tenho a oração do Papa Francisco, que eu coloquei lá também. Os livros que na época do japonês, na infância, eu também acabei, né, lendo e tal. Eu coloco tudo isso aí. Legal. Uma espécie de cultura, né? Legal. Mas, vamos lá. E até antes de iniciar aqui a conversa, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão da IA, né, Getúlio? Que ainda, para muitos, ainda é um negócio meio místico, meio distante. Para outros, às vezes, ele acha que é algo totalmente perto, mas ele não consegue entender bem ao certo o que é, né? Então, focando um pouquinho no lado empresarial aí, né? O que você poderia dizer como uma mensagem do que realmente é IA? Qual é a aplicação dela, de repente, para uma empresa, né? E o que de repente, a gente pode dizer que é diferente do que é uma hype, ou seja, o que está na modinha, né, de IA, visto que aquilo você já estuda isso há muito tempo, e o que de fato é uma aplicação, né, com uso real de IA, focado nos modelos de negócio, né? O que é muito fantasia e o que realmente é muito verdade no mundo da inteligência artificial. Porque, na verdade, nas empresas, né? A empresa você tem que ter resultado. Então, quer dizer, obviamente, no caso de vocês, e grande parte, quer dizer, é o lucro, né? Então, como é que vários recursos de IA podem contribuir para, digamos assim, direcionar, né, o resultado da empresa para o lucro. Né? Esse é o grande problema. Então, hoje, o que está, digamos assim, indo direto já para o problema é chamado agentes de IA. Né? Então, quer dizer, você tem agente de IA que é o chatbot. Né? Então, aquilo que, digamos assim, faz diversos tipos de ação, né, que leva ao resultado. Obviamente, quer dizer, você entrar muito em detalhe. Né? Sim. No fundo é isso aí. Né? Então, como é que é o melhor agente para conduzir aquele negócio para aquele resultado desejado? Né? Então, obviamente que existem todas as ferramentas, todos os algoritmos, todos os recursos, né? As linguagens de IA e tal, para poder, digamos assim, estruturar, né, esses diversos, fazer isso funcionar, agentes, né? E que canalizar os negócios para, né, os resultados. Né? Porque isso que é o mais importante. Né? Quer dizer, o IA hoje é muito assim, genérico, muito assim, abrangente e tal, mas quer dizer, qual é o agente de IA mais adequado para conduzir os meus negócios para o resultado? Então, esse eu acho que é o ponto central. Assim como dentro da academia, né? Quer dizer, a gente usa vários recursos de IA, né, por exemplo, para a minha pesquisa, né, para a solução de várias questões, ou para escrever uma tese, para escrever um artigo científico. Né? Então, você tem vários recursos de IA para, né, esses propósitos. Então, hoje, na verdade, o que vai definir é o conhecimento. Né? Então, você tem
tem que ter conhecimento do que você precisa e a partir daí vai buscar as ferramentas mais E adequadas. o que pode te empoderar ainda Exatamente. mais, né? Exatamente. Então, esse é o ponto que a gente, né, nos nossos ensaios, nos nossos compartilhamentos, a gente procura transmitir isso, né? Quer dizer, porque então, talvez, então por isso que o IA para você pode ser um, para ele, para outro, né? Quer dizer, então, quer dizer, isso chama-se discernimento, né? Quer dizer, eu preciso ter esse discernimento para buscar quais são os recursos de IA necessários para canalizar as minhas atividades para um resultado que eu preciso, né? Então, eu acho que esse é o ponto central. Porque no fim, usar só por usar ou só para dizer que tá usando não vai levar a lugar nenhum. Pode ser também para melhorar, por exemplo, o meu karaokê. Né? Quer dizer, eu uso os recursos IA e tal para melhorar o meu karaokê. Você usa autotune. Para. Para dar uma turbinada. Então, claro, lógico, mas eu não tenho esse dom assim para ser um exímio campeão de karaokê, né? Mas dá para dar uma, né, melhoradinha ali, né, na entonação, né, na minha vocalização, né, no meu estilo. Mas até puxando o gancho. Então, a primeira lição é o quê? Conheça o seu negócio. Né? E muito mais do que isso, conhecer como é que o seu negócio funciona. E o que os recursos de IA podem contribuir para o seu negócio. Exato. Esse é o discernimento. Né? Porque vamos usar aqui o karaokê aqui. Se eu quero uma voz melhor, beleza, eu já sei o que eu quero. Né? Não, o que Aliás, eu quero e como eu quero entregar. É isso aí. A gente conversa muito disso, né? Saber o que a gente quer é o grande ponto, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente quer, então fica difícil até chegar lá. É o discernimento. Você tem que ter esse discernimento. Falei, eu quero isso aqui, tal, né? Então, quer dizer, quais são os recursos de IA aqui, né? Vai me proporcionar isso. Chegar não. Então, a gente, é isso que a gente vai procurar, né? Fazendo um outro merchan e tal, né? Com o meu amigo Francisco, né? A gente quer, digamos assim, discernir isso, quer compartilhar isso, né? De uma maneira, assim, bem leve no começo, né, para todo mundo, até criança de 8 anos ou até de 80 anos, poder entender e tal, e as coisas vão escalando, né, para ser um pouco mais específico, um pouco mais complexo e tal. Então, essa é a ideia, né, de a gente fazer esse... O que eu sempre comento, Getúlio, acho que faz muito sentido, é a gente conseguir tornar a IA tão natural quanto a internet se tornou hoje, né? O tal da desmistificação. Porque eu vou dar um exemplo, né? Se eu chegar para minha mãe e perguntar hoje, mãe, o que é internet? Ela vai ter dificuldade de explicar. Mas ela usa... tem uma ideia, ela tem uma ideia. Ela tem uma ideia, ela tem uma ideia e tal. Mas assim, ela usa leve. Porque ela abre o aplicativo do banco, tá lá. Ela abre o Facebook, tá lá. Então, aquilo faz parte da vida dela, se tornou natural. Ela sabe usar, mas também não sabe explicar como que os componentes ali, técnicos ali, vai ter uma certa dificuldade. Não, e eu acho que, inclusive, que a ideia da IA é justamente essa. Cara, não é necessário você saber todo o mecanismo que funciona. E eu acho que é impossível você saber. Não né? IA na medicina, IA na filosofia, IA na psicologia, IA na engenharia. Certo. Quer dizer... Não, então assim, tanto que essa grandeza que estão colocando agora, ou essa forma de usar genérica, é pelo simples. Imagina, René, antigamente, quando lançou a internet, era assim mesmo. Cara, vou usar a internet pra quê hoje em dia? Né? Depois que a internet entrou, quando foi que sumiu o listão? Demorou. Não, até eles entenderem, poxa, eu posso consultar por lá, né? Então, assim, imagino que, assim, vai crescer com uma velocidade muito, muito rápida, né? Em função do tempo passado, mas hoje em dia, eu acho que logo mais já vamos estar usando, e já estamos usando hoje diferente aí, com os agentes, como o senhor mencionou. Exatamente. Agora, outro detalhe importante é ter, de novo, esse problema do discernimento. Por exemplo, você vai fazer um prompt lá no chat GPT, você vai aparece lá um monte de resultados lá, tal. Então, é importante ter dizendo, olha, isso aqui realmente... eu acho que isso aqui é fake. É verídico. Isso aqui faz sentido, né? Então, tem que ter esse discernimento. Porque se você acreditar 100% no que aparece lá, realmente você não pode se dar mal, né? Porque uma coisa que talvez nem todo mundo saiba, aí você me corrige se eu estiver errado. A base de conhecimento da IA, ela não é 100% verdadeira. Né? Porque assim, ela aprendeu verdades e ela aprendeu mentiras. Exatamente, né? Exatamente. Então, ela vai acreditar em tudo. E pra ela mentira é verdade, esse é o problema. Exatamente. É que pra ela mentira é um conhecimento. Exato. Então, mas pra você não pode ser não. Né? Exato. Então, esse é o ponto importante, né, do IA, para não ter, digamos assim, essas diversas distorções. Então, por exemplo, para uma certa idade, quer dizer, tudo aquilo é verdade, mas às vezes não é verdade. E acaba incorporando
passando essa não verdade, que isso pode se tornar perigoso, porque, né, existe esse outro lado perverso do IA também. Sim, né? sim. Esse é principalmente para os jovens, etc. Tem esse lado perverso. Então, isso tem que ser muito cuidado. A Tomar gente cuidado. acho que tem que orientar essa parte. Né? Não, e já quebra aquela tabu que já nem é mais tabu mais, mas é que a ideia é que a IA vai substituir. Cara, não. Porque exige, ou não, aí você me corrige, exige da pessoa que tá lendo se é. Não, isso aqui faz sentido, não, isso aqui não tem nada a ver, né? Ainda exige o cara que acionou ou que está usando ali o recurso a interpretação, o discernimento. Então. Agora, só voltando um pouquinho, né? Quer dizer, a gente vai definir, já estou dando um spoiler aí e tal, mas, né? A gente vai definir o que é inteligência. Vamos definir. Né? Vamos. O que é inteligência, né? Quer dizer, então, a inteligência o que é? É a capacidade de aprender. Uhum. E nós temos essa capacidade de aprender naturalmente. Né? E a IA tem a capacidade de aprender artificialmente. Então, ambos têm essa capacidade. Né? Um é natural que, né, nós nascemos com essa capacidade. O outro foi criado por nós, né, essa capacidade de aprender. Então, há uma previsão em que em 2035 a capacidade de aprender nosso, naturalmente e artificialmente, vai se equivaler. Eita. Né? Então, e não é muito difícil não, viu? Né? Por que isso? Porque a gente tem hoje... Qual é o ano, para saber quantos anos eu tenho ainda? 35. 35. Daqui 10 anos, Valdir. Coitada da Marininha, tá lascada, velho. Não, essa é uma previsão. Então, Não, né? sim. Não, por quê? Porque nós ambos temos essa capacidade de aprendizado. Só que a IA aprende muito mais rápido. Né? Esse é o problema, é a velocidade dela. Sim, Tanto que ela aprende, quanto que ela entrega o resultado, né? Exatamente. Então, ela vai entregar, mas ela vai entregar o resultado que ela acha. Que ela aprendeu. Exatamente. Agora, a gente tem que, né, ter esse discernimento para avaliar aquilo. Por isso aqui, né? Mas, Getúlio, isso é uma verdade. Se você ensinar para qualquer gente, o cara, desde que ele nasceu, que isso aqui não é preto, é amarelo, quando ele tiver 30 anos e você perguntar para ele que cor é isso, ele vai falar amarelo. Exatamente. Então, quer dizer, ele aprendeu assim. Ele aprendeu. Então, é mais ou menos isso que acontece. Absorção de conteúdo, né? Certo, teoricamente, o resultado que vai ser entregue é certo, né? É que talvez, talvez você como estudioso aí pode me dizer mais, que algumas coisas que eu já li, que a grande dificuldade hoje que existe é fazer a inteligência artificial desaprender alguma coisa ou, talvez isso, convencer ela de que aquilo não é uma verdade, é uma mentira. Aí talvez seja aí algo que tenha que se desenvolver com o tempo. Exatamente. Então, ele ter essa capacidade, se bem que ele vai ter essa capacidade de decisão. Né? Então, se você conhece, você pode decidir, ó, esse aqui, né, é potável, esse aqui não é potável, você tem essa capacidade. Porque você conhece. Então, se o IA conhece, ele vai ter essa capacidade de decisão. Exatamente. Né? Então, esse acho que é o grande, chamado turning point, né? Ponto de inflexão, realmente, da IA. Ele vai ser melhor que a gente, né? Porque hoje você tem, por exemplo, o Waze, né, o Uber, etc. Que já é melhor que a gente. Exatamente. O cara sabe muito mais caminhos do que a gente. Exatamente, né? Porque ele tem guardado. Aí vão surgir os data centers aí, é um fosso de conhecimento. Lá, né? Então, quer dizer, a IA vai, né, acessar tudo aquilo. Que a gente não vai ter isso. E muito mais rápido, né? Vai surgir aí a computação quântica, por exemplo, agora, que, né, quer dizer, vai ser brincadeira. Hoje, que demora alguns segundos, vai ser milésimos. Nanosegundos. Então, o poder de processamento do quântico é bizarro. Então, e também não está muito longe, né? Não. E também... os computadores quânticos já estão aí, né? Eles só precisam, pelo pouco que eu já estudei, aprendi, inclusive ali no Senai, em São Caetano, tem um modelo de computador quântico ali que você pode visitar lá e aprender, fazer treinamentos, inclusive. O pouco que eu pude já aprender com eles, inclusive, que o que falta e aí cai numa coisa que você também já citou, que é a questão da temperatura, que está muito ligada à questão da energia. Porque o quântico, ainda para mexer as moléculas, tem que estar muito gelado. E aí você, às vezes, não consegue equalizar essa temperatura ao ponto delas se movimentarem perfeitamente. Porque ela é muito condensado, né? Então, os átomos estão muito juntos, né? Então, quando ela vibra e dissipa, né? Uma energia muito grande. Você tem que estar, né? E aí ela erra o resultado, né? Foi isso aí que eu aprendi. Tilts da vida. Exato. Então você vê, quer dizer, o futuro é maravilhoso. Então, se a gente fosse falar de tendência, você já deu um spoiler aí de tendência.
além de 2035 aí que você citou, nessa questão de as inteligências se equivalerem, né? E eu gostei muito desse termo, né? É tão óbvio que a gente tem uma inteligência natural e a inteligência tem uma inteligência artificial que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, 2035 a gente tem esse processo. E se a gente tivesse que dar uma tendência de mais curto prazo, o que você enxerga para IA em 5 anos, vai? Então, vai ser chamado vestível, né? Tecnologia vestível. Uhum. O Zuckerberg não lançou e deu um tilt no óculos. No óculos não funcionou, né? Não funcionou. Vai ser aquilo, vai ser um óculos, vai ser um brinco, vai ser um... Relógio já tem, né? Mas vai ser um outro tipo de relógio, vai ser uma camiseta e tal, né? Quer dizer, essa tecnologia é vestível, realmente, né? Mas tem que ter realmente uma velocidade e uma capacidade de integração, né? Muito grande, porque você tem que embutir uma câmera no teu óculos, né? Por exemplo, tal, o óculosinho lá da Meta já tem, né? Ele tava brincando lá, testando lá. Exatamente. Então, essa é chamada computação vestível, né? Vai ser. E depois, quer dizer, a internet 5G, né? Que vai ter uma velocidade muito grande. Então, o grau de autonomia, né? Vai ser muito grande, porque a capacidade de decisão vai ser muito rápida, né? Então, essa vai ser o carro voador, por exemplo. Tem que ter, né, uma capacidade de decisão muito grande. Muito rápida, né? O carro autônomo também. Né? Então, eu acho que o próximo passo já está aí. Né? Já está batendo nas portas, né? Já tá dizendo o que ele é, né? Só falta consolidar ele. Exatamente. Legal, boa. E para quem é profissional, como se preparar para esse monte de mudança aí, Getúlio? Eu buscar conhecimento. Isso aí eu falo para os meus alunos também. É construção diária do conhecimento. Né? Todo dia você tem que estudar. Tem né? que estudar. Não tem outro modelo ainda que não seja estudar. Isso é chamado long life learning. Né? Quer dizer, é o aprendizado para a vida toda. Né? Então, esse é o... É estudar até morrer, né? Na prática. Senão você vai ficar atrasado. Vai ficar na época dos... Claro, com todo o respeito das nossos avós. Sim. Né? Então, esse seria o conselho para jovem molecada. Long life learning. Bora estudar. Né? Então é isso, tá vendo? Lá na TechSlab a gente valoriza muito isso, que é a questão do autoaprendizado, no caso de vocês, fazer a gestão do conhecimento. E outra coisa, é compartilhar esse conhecimento. Isso também não adianta guardar para você, né? Exatamente. Não, e você tem um conhecimento, você tem outro, eu tenho outro, e a gente compartilha, né? E soma, né? Mesma coisa, existe um conceito japonês. Você sabe o palitinho, o chopstick, né? Então, você pega aquilo lá, o parzinho você pega e consegue quebrar. Você monta vários daquele tipo, fica muito mais robusto. Já não dá, né? Muito mais robusto. Esse conceito do palitinho, né? Quer dizer, você junta, né, esse conhecimento, fica muito mais robusto, né? Então, acho que esse é o ponto, é compartilhar o conhecimento. E você também acredita na frase que às vezes a gente ouve dizer que ensinar, a gente aprende mais do que só aprender? Exatamente. Porque hoje eu dou aula, é muito perigoso, porque você afirma uma coisa, aí o cara, professor, não é bem assim não, hein? Cara. Então, agora não me pegam mais. Quer dizer, espero que não. Eu tô me policiando, exatamente. Por quê? Porque eu já entro calçado, né? Então, quer dizer, eu já ainda sou da época do papel. Então, assino o Estadão. Então, todo dia, de manhã, 6 horas eu recebo, tomo café lendo o Estadão. Chega lá. Já tô ali, já tô calçado. Aí eu vou na aula e tal, né? Falar, Estadão aconteceu isso. Né? Porque já me pegaram, né? Pô, professor, não é bem assim não, hein? Quer dizer, aí você fica com E hoje a informação é muito rápida, né? O que a gente brinca, né? Informação tem prazo de validade. É verdade. Exatamente. Conhecimento não. Isso. Conhecimento é seu. Eu sempre falo isso. Né? Então, quer dizer, procura adquirir conhecimento. Né? Esse vai ficar com você. Exatamente. Falei disso ontem na reunião. Né? A gente tem um projeto de espalhar inteligência artificial para dentro da nossa empresa e que, consequentemente, espalha para as pessoas, que espalha para os clientes, né? Então, falei exatamente disso hoje. Conhecimento ninguém vai roubar de você. Exatamente. Então, conhecimento adquirido pro resto da vida. Exatamente. Né? Só que isso precisa ser atualizado. Sim, renovado. Renovado. Né? Exato. Então, até para ser encorpado, né? Exatamente. Porque quem aprendeu lá atrás que o computador era legal, hoje já é o notebook, depois já virou o tablet,
ou seja, a linha é a mesma, mas ele vai ficando mais encorpado. Então você precisa ir entendendo um pouquinho mais. Exatamente. Né? Exatamente. Legal. Só pra gente dar uma pincelada aqui, antes de chegar nos finalmente aqui, Getúlio, falei pra você, né? Eu te prometi que ia passar rápido e na verdade passou mesmo. Você também trabalhou um pouco com a parte de logística e produção, né? E certamente a gente tem muita gente ouvindo e assistindo a gente que trabalha com logística e produção, até porque isso é berço aí de muita coisa, até aqui na nossa região do Grande ABC, né? Produção, a gente tem muitas indústrias ainda, né? A parte de logística nunca teve tão em alta quanto a gente está hoje, né? Se você tivesse que falar pra gente qual um benefício que essas áreas poderiam se aproveitar da inteligência artificial já nos dias atuais e, de repente, mirando um futuro de curto prazo, o que você teria como sugestão aí para as áreas? Então, antes disso, quer dizer, nessa última empresa que eu trabalhei 18 anos, né? Eu trabalhei em logística, né? Então, é chamado Logística Global. Então, eu tenho o meu 5º livro de logística. Legal. Qual que é o nome do livro, sabe? Lembra de cabeça? Eu falo porque às vezes a gente não lembra, né? Logística Global e Cadeia de Suprimentos. Né? Logística então, Global. Na verdade, ali está a minha experiência que eu trabalhei em logística. Legal. Então, ela tem tudo a ver com duas coisas. Né? Primeiro, é o planejamento estratégico. E o segundo é tecnologia. Né? Então, hoje, quer dizer... Então, essas duas coisas eu incorporo. No livro, no meu livro. Tá bem escrito ali. Então, é a minha experiência que eu tive, né? Realmente. Então, e a tecnologia hoje, quer dizer, eu trabalhei muito com WMS, né? Legal. Warehouse Management e depois Transport Management. Né? Então, você faz as roteirizações, faz os fracionamentos, faz os... Entender para onde tem que ir, onde que está armazenado dentro do estoque, né? Isso é o WMS, chama de Inbound e Outbound. Isso. Então, quer dizer, isso aí é tudo estratégia. Né? Então, eu trabalhava, né? Eu negociava lá com os fornecedores lá fora, para abastecer a fábrica. Né? Então, como fazer os lotes, né? Os chamamos lotes econômicos, para trazer aqui da Ásia, Europa, Estados Unidos, para lá em Manaus, a fábrica. Né? Então, fazer os abastecimentos lá e tal. Então, você tinha que ser muito estratégico, né? Quer dizer, qual é o tamanho do lote, que tipo de frase, qual é a rota que é mais interessante, qual é o modal que é mais interessante e tal, né? Então, fazer toda essa estratégia. Então, uma coisa que eu adoro também, além de tecnologia, é estratégia. Então, é sempre... Por isso que eu gosto de jogar tênis, né? Que todo mundo, às vezes, acha que o tênis é só o físico, mas é muito mais cabeça, né? Estratégia. Então, aí para abastecer. Depois de lá, eu abastecia os varejistas, né? Então, o produto acaba. Então, logística, ele tem 3 tipos de estoque. Estoque de matéria-prima, estoque de material em processo e estoque de material acabado. E cada um deles, né, tem umas suas características. Né? Então, porque o custo maior é você abastecer o varejo, né? Porque é muito difuso, né? Agora, a matéria-prima não, você pega de vários lugares e concentra na fábrica. Centraliza num lugar só. E dentro da fábrica, quer dizer, essa parte eu não trabalhei muito, né? Ali tem vários produtos em processo. Né? Então, semi-acabados, né? Semi-acabados, exatamente, em vários estágios. Tá? Então, essa parte eu não tenho muita experiência, porque eu nunca trabalhei lá dentro da fábrica. Trabalhei junto à fábrica. Certo. Né? Então, aí depois... tudo isso você tem que estar armazenado em algum lugar para poder, digamos assim, estabelecer. Né? A gente fala que estoque é um palavrão. Né? Se você tem muito estoque, você vai ouvir um palavrão. Agora, tá lascado. Se você faltar, também. Você vai ouvir 2 palavrões. Se falta. Então, a gente brincava muito, que é um palavrão. Né? Então, você tem que ser muito estratégico nesse sentido, né? Para poder, digamos assim... E hoje é tecnologia, né? Quer dizer, você pode ver os diversos... as empresas de logística, né? É o prazo de entrega. Né? E o grande detalhe é a separação. Né? Hoje a separação é robotizado. Né? Então, quer dizer, você tem que ter todo esse processo dentro do WMS, né, para poder trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não para, né? Então, tem que ser robotizado. Né? Então, esse é o grande
mérito, né? E a IA, dessa empresa. nesse caso, pode ajudar nessa estratégia? Só, né? Só, Por quê? né? Porque qual é o caminho mais curto para buscar, né? Os materiais, aonde é que faz, né? O armazenamento, como é que se faz o fracionamento, como é que faz a roteirização, como é que faz a embalagem, né? Quer dizer, então tudo isso é algoritmo. E o que ela ganha de tempo, né, cara? Então, a resposta rápida. Porque a gente vê muita empresa, tipo assim, beleza, investe ou investiu até hoje em muita estratégia, então é um time qualificado, time Exatamente. estudado, só que pede performance porque não tem a tecnologia correndo junto. Exatamente. Como o extremo do inverso, né? Injeta tecnologia, mas não tem um cara que pensa do outro lado, né? E o resultado final da logística são 3, né? É a pontualidade, né? É a avaria Que não pode ter. e a discrepância. Não, essas 3 coisas. Você tem que, né, atender essas 3 coisas. Né? Legal. Não pode ter avaria e não pode ter discrepância. Então, esse é o objetivo final. Então, você tem toda uma estratégia e tecnologia associada. Que é o que você falou, tem muito algoritmo Exatamente. relacionado aí no meio. Exatamente. Né? Eu dou aula sobre algoritmos também. Quer dizer, eu já dei aula sobre algoritmo. Né? Então, você tem o algoritmo de busca, algoritmo de caminho mais curto, algoritmo de quantidade, de probabilidade. Né? Então, você tem vários... Tem 18 tipos. Olha, está no meu livro. Algoritmo. Tem um capítulo chamado algoritmo. Aí, ó. Tem um capítulo. Pô, Getúlio, eu queria ver contigo aí se a gente consegue sortear um livro desse aqui pra quem acompanhar a gente até o final do episódio. Então, eu te mando. Me manda um livro. A segunda edição. Não, isso. Eu te mando. Autografado. Claro. Uma dedicatória. Claro. E aí, quem assistiu a gente até o final desse episódio, a gente vai deixar aqui. Tem que curtir o nosso canal, se inscrever e seguir a TechSlab no Instagram. E aí mandar lá uma mensagenzinha no post que vai ter do livro, colocar lá, eu quero esse livro aqui. Boa ideia. Gostou? Maravilhoso. Excelente ideia. É isso aí. Então, e aí a gente vai estar junto com o Getúlio lá. O Getúlio vai autografar. Assim que a gente tiver o ganhador, Getúlio vai fazer uma dedicatória, autografar e a gente vai fazer a entrega e tirar uma foto lá para postar junto. Perfeito. Combinado? Show de bola. Excelente ideia. Top. Legal. Isso aí. Bacana. Anotou, né, Brenda? Anotou, Brenda? Não, Como Brenda. não, Brenda? A pergunta é, a gente pode participar? A gente vai entrar no sorteio também. Pronto. Eu quero meu livro, cara. Getúlio, cara, como eu disse, passa muito rápido. Nossa Senhora. Queria te agradecer de novo pelo bate-papo, cara. Foi demais, sensacional. Não, é isso aí. Como eu sempre digo aqui, a gente aprende muito, né? É muito conteúdo. Falei isso na última gravação que eu tive. A cada gravação que a gente tem aqui, a gente tem uma mentoria de 1 hora aqui de imersão de conteúdo, que é algo fantástico, sensacional, né? E sempre muito enriquecedor. Quem quiser encontrar o Getúlio, como que faz? Rede social e site, internet, como que te encontram até para de repente saber dos livros? Eu tenho um site, né? Chama da cabane.adm.br. Tá no meu cartão. Legal. Eu deixo com vocês o cartão. Bacana. E a gente coloca lá A gente no põe, texto. né? A gente põe aqui Põe embaixo no também. texto, né? O site. Tem o WhatsApp também. WhatsApp, telefone. O WhatsApp a gente às vezes tem meio receio em deixar, porque às vezes a pessoa fica ligando muito. Eu acho que rede social, site é legal, porque aí se realmente a pessoa quiser, ela vai fazer toda a busca da informação e vai chegar em você. E claro, se você quiser, deixa aqui, ó. TechSlab, quero falar com o Getúlio, gostei do conteúdo, queria bater um papo com ele, queria uma palestra dele na minha empresa, enfim, o que você quiser, pode falar com a gente aqui na TechSlab, que a gente vai ter o maior prazer de conectar vocês e vocês seguirem com esse contato aí. Ok, muito obrigado. Realmente Legal, foi uma Getúlio. Experiência maravilhosa, né? Gostei realmente da leveza, né? Das conversas. Do bate-papo, Eu estava até meio preocupado e tal, mas olha, eu agradeço de coração. Muito bom, né? Pela oportunidade. Não, bom demais pra gente, Legal, cara. Pra gente é honra. Mas peraí, calma, você vai fugir ainda não. Deixa eu fazer uma última pergunta. Uma coisa importante. Um livro pra você indicar hoje. Não vale ser o seu, né? Além do seu, além do seu e tal, né? Beleza, pra galera que tá entrando hoje no mercado. Mas você fala da área de tecnologia? Um livro que você acha importante a pessoa ler. Fala assim, cara, é relevante pra sua vida, tanto profissional ou pessoal, ou enfim. Tem um livro do Tom Peters, chamado Prosperando no Caos. Legal. Isso eu acho que é muito... Eu aprendi muito com esse livro e tal, né? Do Prosperando no Caos. Legal. Do Tom Peters. Mais um pra gente ter. Não, bacana. Não, eu falo isso porque assim, cara... Porque você pega
percebe que, né, hoje o mundo é de transformação. É isso aí. Então, como é que você vai buscar um resultado, né, dentro desse caos todo aqui. Exatamente, né? Então eu achei esse livro muito legal. Eu li, gostei muito e tal, né? E eu tenho algumas filosofias que eu adoto hoje. Isso, né? Quer dizer, você tem que ter um foco, né? Tem que ter um foco aí, importante, né? Então... Eu falo isso porque a gente já percebi já, cara. Tem livro que marca, né? Então, cara, eu falei, nem titubeou. Pum, é isso, né? Então, show de bola. Mas também aí com o professor não vale, né? É porque eu falei um só, né? Ele falou assim, não, tem uma lista aqui de 10. É que a gente já tirou o merchan, né? Não, então bom é isso demais. aí, gente. Se não segue a gente, bora lá, se inscreva no canal, quinzenalmente conteúdo novo, ativa o sininho. A gente tá no Spotify e a gente vai agora no Spotify estar com as imagens também. Até Legal. então a gente só tava com o áudio, agora a gente vai estar com imagem lá também. Então se você quiser ouvir e assistir a gente no Spotify, também vai estar liberado aqui no YouTube também. @TexLab, texlab.com.br é o nosso site. 11 4399 2878 é o nosso telefone. Liga, WhatsApp, manda sinal de fumaça. A gente atende tudo. É isso aí. Então, se precisar de ajuda com qualquer demanda de tecnologia, seja ela de infraestrutura, segurança, desenvolvimento, pode procurar a gente da TexLab. A gente vai ter o maior prazer de bater um papo contigo e falar a respeito do seu projeto, sempre com muito carinho, né, Valtinho? Bora, porque a é isso aí. gente fala lá na Tex, né? O nosso grande negócio é atender com carinho e qualidade tudo aquilo que você precisa. O próximo, é isso aí. Legal? Ok, muito obrigado. Obrigado, Getúlio. Obrigado, Valtinho. É nóis. Terceiro episódio esse, segunda temporada. É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Valeu, tchau. Até mais. Tá, muito obrigado.